meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 38 e 39 do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho. Um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 38. Os Espíritos e as Artes. A música celeste possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Registro feito em O Livro dos Espíritos, item 251. Existem pessoas que acreditam que a vida dos espíritos bons se restrinja a ficar em perpétua louvação a Deus ou a ouvir o som das harpas manejadas pelos anjos do Senhor. Na realidade, quanto mais elevados são os espíritos, mais se dedicam ao trabalho. Mas isso não significa que eles não se dediquem aos estudos, às artes e ao lazer. O descanso, quando é utilizado para ouvir boa música, contemplar belos quadros e esculturas, ou ler bons livros, também propicia um refazimento de energias gastas. O corpo perispiritual, embora seja fluídico, também é material e, dessa maneira, necessita de descanso, principalmente nos casos dos espíritos mais inferiores. Assim sendo, é natural que as pessoas procurem pinacotecas, teatros e bibliotecas, segundo sua inclinação, para algumas horas agradáveis, harmonizando-se física e psiquicamente. As reuniões sociais nos planos espirituais também são abrilhantadas por apresentações musicais e de canto, conforme nos dá um exemplo André Luiz, no livro Os Mensageiros, em que uma jovem toca órgão, composições conhecidas na Terra, como também algumas partituras desconhecidas pelos encarnados, partituras tão harmoniosas que causam momentos emocionantes. Devemos lembrar que os instrumentos que eles possuem dispõem de mais recursos, de escala cromática mais ampla. São os instrumentos que produzem as músicas celestiais, que desconhecemos por não dispormos das partituras nem dos instrumentos adequados. Nas regiões inferiores, entretanto, a música é muito pobre. Música exótica fazia-se ouvir, não distante. Registrado no livro Libertação, de André Luiz. A música que aqui conhecemos, conforme nos ensina Rossini, espírito, é a médium da harmonia. A harmonia não é música, assim como a chama não é luz. No livro A Vida Além do Véu, um dos espíritos que ditou essa obra fala-nos de uma região espiritual em que a música está no ar. A harmonia é uma vibração do éter que pode ser provocada pela ação material dos espíritos que dominam essa arte sublime. Na pintura, André Luiz nos fala de telas de tanta perfeição e técnica que parecem possuir vida. As cores são mais ricas, algumas desconhecidas neste mundo terreno, por nossa limitação visual. A luminosidade, como também o relevo e as dimensões em que são apresentadas, superam tudo que conhecemos aqui na Terra, já que ainda estamos limitados a três dimensões: comprimento, largura e altura. Quando os espíritos construtores, técnicos especializados, constroem um edifício, manipulando os fluidos do próprio local, pelo poder mental, podem recorrer a escultores para elaborar as peças mais delicadas, que ornamentarão
o interior desse edifício. Assim como temos aqui na Terra pedreiros, eletricistas, pintores e profissionais das obras hidráulicas, é óbvio que no plano espiritual também existam os especialistas nas diversas modalidades. Embora alguns possam construir uma obra completa sem depender de auxiliares. Os monumentos, as estátuas, estatuetas e esculturas diversas são produzidos pelo poder mental, assim como tudo de que se necessite na vida espiritual. As pessoas que se dedicam a esse trabalho devem conhecer bem o serviço que executam, porque, em primeiro lugar, devem visualizá-lo no pensamento, para depois concretizá-lo materialmente no local determinado. Se tudo é uma criação mental, utilizando-se os fluidos para que essa criação se torne realidade, as artes no plano espiritual, escultura, pintura, desenho, gravura e outros, dependem principalmente do gênio criativo do artista. E um gênio não se faz com alguns anos de escola, mas com muita dedicação e amor, em algumas centenas ou alguns milhares de anos. Capítulo 39. Rendas e propriedades na vida espiritual. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço, nos diz André Luiz. A verdadeira propriedade, quer como encarnados ou desencarnados, é a conquista intelectual e moral, porque a material não nos acompanha quando mudamos de planos, nos dois sentidos, quando encarnamos e desencarnamos. Entretanto, as aquisições dentro das necessidades são indispensáveis, sejam como abrigo ou utilidades domésticas. Para quem sabe aproveitar o tempo, utilizando-o nas conquistas espirituais, quando encarnado, é importante ocupar o período noturno, no desdobramento pelo sono, em atividades nos planos espirituais, sejam elas quais forem. Assim é que muitos, ao desencarnar, já poderão contar com uma residência à sua espera, bem como a possibilidade de continuar com a tarefa que executava durante o período do sono, sem solução de continuidade. É natural que, tanto aqui como no plano espiritual, exista um período de repouso, de acordo com as nossas condições evolutivas. A exemplo do que ocorre na Terra, em que temos normalmente 8 horas diárias de trabalho, no plano espiritual também acontece o mesmo, até no que se refere às horas extras. E a remuneração a esse trabalho pode ser utilizada na obtenção de propriedades, como também de objetos de uso e consumo, como roupas e alimentos, livros e utilidades diversas, bem como ingressos para parques de diversões ou de outras áreas de lazer. Em se tratando dos diferentes tipos de trabalho, também o valor bônus hora é determinado. Um exemplo: cuidar de crianças conta em dobro as horas trabalhadas. Execução de serviço nos diferentes ministérios, no caso da cidade Nosso Lar, também varia conforme o ministério em que se trabalhar. Na vida espiritual, a obtenção de renda só se dá pelo trabalho assalariado e nunca como comércio ou qualquer tipo de especulação ou jogatina. Não há também possibilidades de alguém se apropriar de propriedades, objetos ou bônus hora, mesmo porque ninguém pode ser desalojado de sua casa ou se apoderar da ficha de crédito. No primeiro caso, porque todos possuem casa para morar, seja sua ou do patrimônio comum da cidade. No segundo, porque as fichas de crédito são controladas pelo órgão expedidor. Como vimos,
A propriedade é transitória, porque ao reencarnar, o espírito terá de deixá-la aos herdeiros ou a patrimônio comum da cidade. Todavia, o espírito reencarnante poderá utilizá-la durante o período do sono, em desdobramento, ao visitar os herdeiros que a ocupam. Quanto aos bônus hora, o reencarnado poderá também usá-los em benefício de terceiros. Enfim, a propriedade no plano espiritual é uma realidade, mas tem sempre uma finalidade útil, e não como acontece entre os encarnados, em que há casos de luxo desmedido apenas para ostentação e prestígio social. Naturalmente, estamos nos referindo aos planos mais adiantados, porquanto nas regiões umbralinas mais densas ou abismais, nada disso existe, porque esses planos são desprovidos de quaisquer benfeitorias ou locais de asilos para os infelizes que perambulam por essas regiões, até que possam ser recolhidos nos postos de socorro das imediações, pelos caravaneiros dos planos maiores. Os enfermos e os perturbados ficam nesses postos de atendimento temporário, como o próprio nome indica, até que possam ser encaminhados aos hospitais das colônias, devidamente aparelhados para esse fim. As construções e quaisquer objetos ou utensílios são fabricados por técnicos, utilizando-se dos fluidos cósmicos pelo poder mental. São profissionais especializados nas mais diversas atividades industriais. É evidente que uma pessoa, ao desencarnar, não vai se apresentar nua, mas sim com uma roupa fluídica, semelhante àquela que usava frequentemente. Mas também, essa criatura poderá adquirir novas vestes, segundo as variedades que mais lhe agradarem. Depois que disponha dos bônus hora para esse fim. O irmão Jacob, no livro Voltei, logo após seu desencarne, foi presenteado por Bezerra de Menezes com um costume cinza muito semelhante aos que preferia no verão, quando encarnado, em, em substituição ao vasto roupão claro de convalescente que estava usando. Se o costume cinza foi trazido por Bezerra de Menezes, demonstra que ele não foi feito no local, mas sim obtido em algum lugar mediante bônus hora, ou com recursos do próprio desencarnante que se achavam creditados em seu nome. Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, também nos fala da criação mental por parte de um espírito de pouca instrução que julgava estar ainda encarnado e que conseguiu reproduzir no plano espiritual, no próprio local em que vivera, a chácara da qual se valera enquanto encarnado. Ela se constituía de um casebre de tijolo cru, coberto de telhas e com plantações de hortaliças e ervilhas. Era tão real que a própria Ivone, em desdobramento, ajudou o espírito que ali vivia a amarrar as ervilhas às estacas, com tiras de embira. 2 ou 3 galos de briga chinês ciscavam e cacarejavam à procura de alimento, dando mais vida àquela criação mental. Isso vem demonstrar que o poder mental é força criadora, ao ponto de reproduzir todo o ambiente que exista na mente do Criador, mesmo ignorante, mas com grande poder criativo. Como vimos, aqueles que não possuem capacidade mental para criar poderão obter o que desejam dentro das necessidades, com horas de serviços, sejam horas normais ou extras. Assim, encerramos os capítulos 38 e 39. E para a próxima semana, estaremos postando os capítulos 40 e 41, com os títulos Os Animais na Erraticidade e Esferas Espirituais. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes dessa obra. Que Jesus abençoe a todos nós.